Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no Que Cresci Ouvindo, e hoje nosso papo será sobre o disco Secos e Molhados, lançado em 1973. Que será ele quando crescer? Vocês podem imaginar o que um garoto de 23 anos entra num estúdio para gravar um disco. Ele é português, tem 9 anos só de Brasil e resolve que vai ser um compositor em algum momento da carreira dele, que começa com a adolescência. E faz o primeiro disco dos Secos e Molhados. Esse disco tornou-se um fenômeno de vendas no Brasil a ponto de colocar as pessoas, os outros artistas, todos eles, qualquer um deles, entre antes e depois do advento dos Secos e Molhados. Nesse caso, com esse primeiro disco, o disco das cabeças, que todo mundo, de alguma forma, se lembra através da música, através da imagem da capa do disco, ou mesmo através dos shows, quem teve a chance de vê-los, é claro. Porque televisão havia censuras à época, então era mais complicado. Mas nos shows não, conseguíamos ludibriar a censura. Obrigado, João, pelo vídeo. Um abraço no Ney, um abraço no Gerson. Viva os Secos e Molhados! O disco Secos e Molhados foi lançado em 1973, saiu pela Continental e tem 13 faixas, 5 do lado A e 8 do lado B. É claro, a capa é um elemento muito emblemático desse disco. Para alguns, uma capa com significado político extremamente denso, principalmente se a gente lembrar que em 1973 o Brasil passava por uma tortuosa ditadura. Para o Ney Matogrosso, recentemente, a capa tem um claro anúncio político, né? Eles davam as cabeças aos militares e, é claro, a maquiagem também tem esse significado político. Muita gente fala sobre a inspiração da banda para a capa, que teria sido uma foto do Antônio Rodrigues, um artista plástico, que tinha feito uma fotografia recente de uma mulher decapitada. Independente do significado, é considerado por muitos a maior capa da MPB do século XX. O Ney, inclusive, em algumas passagens, fala exatamente sobre a agressividade necessária também para o enfrentamento daquele momento, né, em todos os aspectos, seja o aspecto político, mas principalmente nas performances tão especiais dos Secos e Molhados. E é claro, a gente lembra que esse disco traz vários poemas musicados, o próprio Vinícius de Moraes, o João Apolinário e o Manuel Bandeira. Um disco com a capa e um significado político tão intenso e importante como esse não poderia começar de outra forma a não ser com a canção Sangue Latino. A gente lembra que o Brasil passava por uma ditadura, mas não estava sozinho na América Latina. A América enfrentou vários momentos de ditadura no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, inclusive há um conglomerado de países que se uniam aos Estados Unidos para criar a Aliança para o Progresso, financiado inicialmente pelo presidente John Kennedy. Então, esses movimentos da direita na América Latina, né, visando afastar o comunismo do Brasil, implementaram aqui vários modelos ditatoriais na América. E a canção Sangue Latino traz um pouco isso, né, nessa lógica de união nas Américas, mas também lamentando os mortos a partir das ditaduras. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino. Então, a própria lógica latina no sentimento de humanidade, de união, que unia aquelas pessoas que lutavam a favor da democracia e contra a tirania. É assim que se inicia essa obra, talvez uma das mais importantes da música brasileira. Me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino. Outra canção emblemática dos Secos e Molhados desse disco é a canção O Vira, inspirada naqueles movimentos de rancho de Portugal, originalmente do Minho. A gente lembra que o próprio João Ricardo, por ser português, traz essa influência, e a canção teve um significado ainda mais especial nas apresentações performáticas da banda Secos e Molhados, né? Não só pela pintura, mas também pelo jeito performático e a forma corajosa de encarar o Brasil naquele momento. Claro, a letra traz alguns elementos que misturam o folclore brasileiro, o folclore português, associado àquela musicalidade típica do Minho. E também por citar coisas como Gato Preto e outras coisas que permeiam o imaginário adulto, mas também infantil. Então, o Vira é outro clássico dos Secos e Molhados e da música brasileira. Entre os sacis e as fadas, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, a festa vira, 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 onda, vira, vira.
vira, vira, lobisomem, vira. É claro que um disco desse, com tantas cores, com essa capa e esses significados políticos, não poderia abrir mão daquilo que mais é importante para o ser humano, que é o amor. Portanto, a canção Amor é outra canção emblemática desse disco, leve, como pluma leve, muito leve, leve, pousa. Então eu, em boa parte da minha adolescência, cantei bastante essa música. Eu tenho certeza que todo mundo que já ouviu Ney e os Secos e Molhados cantou também. Então, Amor é outra canção que compõe esse importante repertório dos Secos e Molhados. Leve, como leve pluma, muito leve, leve pousa. Muito leve, leve pousa. O significado político do disco não se resume a falar sobre a ditadura no Brasil ou na América Latina. Outras questões importantíssimas à dinâmica mundial são apresentadas na obra, e uma delas é o fato de musicar o poema Rosa de Hiroshima, inspirada na bomba de Hiroshima, que atormentou o Japão no final da Segunda Guerra Mundial e composta, escrita por Vinícius de Moraes logo depois da guerra. Essa belíssima obra de arte foi musicada por Gerson Conrad e, com arranjos fantásticos dos Secos e Molhados, se tornou um hino da música popular brasileira e, é claro, uma das obras mais importantes dos Secos e Molhados realizada durante a banda. Portanto, Rosa de Hiroshima permeia o universo da poesia, mas também da canção no Brasil, e seus versos são significativamente fortes, né, sempre essenciais para a reflexão da guerra e tudo aquilo que ela nos traz. Portanto, Rosa de Hiroshima é uma canção que também compõe esse repertório dos Secos e Molhados. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Outra belíssima canção que compõe o repertório desse disco é a canção Mulher Barriguda. Mulher Barriguda que vai ter menino, qual o destino que ele vai ter? O que será ele quando crescer? Haverá guerra ainda? Então a gente lembra que 1973 é o ano final da participação americana na Guerra do Vietnã e, é claro, daquele absurdo da bomba de Napalm, né? Uma foto famosíssima de uma criança correndo, queimando no Vietnã. Portanto, mais um momento dramático, assim, para se esquecer e, é claro, se repugnar. Portanto, essa canção Mulher Barriguda é uma canção que compõe o repertório desse disco, também é uma canção muito especial para os Secos e Molhados e para o momento da música brasileira naquele Brasil de 73. Mulher barriguda que vai ter menino, qual o destino que ele vai ter? Que será ele quando crescer? Lá, 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 lá. Outra coisa importante se lembrar, em 73, é a morte da pintora Tarsila do Amaral, uma das maiores figuras do modernismo brasileiro e que nos deixou exatamente no ano do lançamento dessa obra. Associado ao momento político também, a canção Assim Assado aparece fazendo referência ao desenho Zé Colmeia. Quem nunca assistiu Zé Colmeia, e é uma figura importante desse desenho, que é o Guarda Belo. Claro que a canção não lida diretamente ao Zé Colmeia, a referência é diretamente ao Brasil daquele momento de ditadura e de violência policial. Então, a gente lembra, né, são 2 horas da madrugada de um dia assim, um velho anda de terno velho, assim, assim, quando aparece um guarda-belo. E no final da canção, o guarda-belo é o herói, né, o velho está morto, portanto, associando essas práticas violentas, né, daquele momento de 73, e que a gente sabe que muitas delas perduram até hoje. Portanto, a canção Assim Assado também é uma canção que compõe um repertório importante desse disco, que dialoga com o título e principalmente com a capa da obra. São 2 horas da madrugada de um dia assim, o velho anda de terno velho, assim, assim. Quando aparece o guarda-belo, quando aparece o guarda-belo. Vale lembrar as canções Patrão Nosso de Cada Dia, Prece Cósmica, El Rei e As Andorinhas, canções que compõem esse repertório essencial dos Secos e Molhados. Em relação ao momento político em 73, dificílimo pela ditadura militar, a gente lembra a censura à peça Calabar, de Chico Buarque e Rui Guerra, a censura ao disco Calabar e a capa do disco Calabar de Chico Buarque naquele mesmo ano. Portanto, não só a repressão se dava nas ruas, e a gente sabe muito bem, se dava também nas artes no Brasil. E é claro, o título foi censurado justamente por fazer alusão a Calabar, o famoso traidor dos portugueses durante a invasão holandesa no Brasil, um personagem da história
do Nordeste brasileiro e que acabou tomando uma dimensão muito nacional em relação ao momento de invasão dos holandeses na América Portuguesa. Portanto, Calabar foi uma importante obra dos anos 70 no Brasil, censurada e que coincidiu de ter sido cortada exatamente no ano do lançamento do disco dos Secos e Molhados. E é claro que um disco com tanta dimensão política não poderia terminar com outra canção que não fosse Fala. Eu só vou falar na hora de falar, então eu escuto. Então uma canção com uma melodia extremamente necessária daquele momento, que dialoga muito bem com seus versos e que a gente lembra aqui que recentemente foi trilha sonora do filme A História da Eternidade. Portanto, Fala é talvez um encerramento perfeito para o disco Secos e Molhados, uma obra-prima da nossa música e com certeza será durante muito tempo uma das grandes obras musicais da história da humanidade. Portanto, um grande abraço e até nosso próximo encontro. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu